É, Mônica Bergamo, nada como um dia depois de outro, né? Lá em 2016, o Eduardo Bolsonaro disse que quem apelava ao STF para ficar calado numa CPI era covarde. Em 2015, o Onyx Lorenzoni disse que isso era o equivalente a assinar uma confissão de culpa. Eles não vão responder por essas palavras do passado porque eles não se sentem obrigados a responder por nada e nem serem coerentes. Mas a gente sabe o que eles falaram, a gente sabe o que eles fizeram em verões passados. E agora é Pazuello que está apelando ao STF para ficar caladinho semana que vem na CPI da Covid. E aí, Mônica, bom dia. Bom dia a todos. Pois é, Megali, mas eu acho que o Onyx Lorenzoni falou coisa pior, né? Falou que era coisa de bandido, falou uma coisa assim mais pesada. Mas o fato Megali, que o ministro Ricardo Lewandowski deve decidir hoje ainda pela manhã, até o meio-dia, segundo eu soube, sobre o pedido do general Eduardo Pazuello para poder ficar em silêncio na CPI. E pelo que eu apurei, Megali, o ministro já desconfiava que esse pedido podia chegar no STF, caindo no gabinete dele, ele que decide todas as coisas da CPI, e ele já vinha refletindo sobre o assunto. Pela tradição do Supremo, o habeas corpus seria concedido de imediato, porque todo investigado tem direito ao silêncio, tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Mas o Pazuello não está sendo convocado como investigado. Ele está sendo convocado na CPI como testemunha. É o que alega a CPI e é a verdade. E a testemunha é diferente do réu. O réu é investigado, como a gente disse. Agora, a testemunha não. A testemunha tem obrigação de comparecer, ela não pode ficar calada, ela faz um juramento de dizer só a verdade, ela não pode de forma alguma mentir. Bom, mas se o Pazuello é testemunha, qual é a dúvida? Por que o Supremo daria esse benefício do silêncio a ele? Aí que começam as complexidades da vida, né, Megali? O Pazuello, ele na verdade vai como testemunha na CPI, mas ele já é alvo de um inquérito que investiga a atuação dele na pasta, aquele inquérito que apura o que ele fez na crise de Manaus, na crise bárbara, né, em que faltou oxigênio, em que as pessoas morreram sufocadas, amarradas em camas, aquela situação de horror pela qual passou a capital do Amazonas no começo do ano. Então isso pode levar o ministro Ricardo Lewandowski a conceder a ele esse direito. Qual que é então hoje a situação? Por que o ministro reflete enfim, e consulta outras pessoas também, enfim, está nessa reflexão? Porque o Pazuello está nessas duas situações, testemunha e ao mesmo tempo investigado. Ele já é investigado pelo que ele fez no Ministério da Saúde. Então fica essa situação, quer dizer, se ele vai na CPI e dá alguma resposta sobre Manaus, por exemplo, que o incrimine no inquérito de Manaus, você já vai ter criado uma situação complicada para as garantias dele ao silêncio. Ele, como investigado, tem o direito ao silêncio. Então, até meio-dia, o ministro Ricardo Lewandowski decide, né, ministro do Supremo, acho que ele vai encontrar um meio termo, ou seja, Pazuello tem sim que ir à CPI, Pazuello tem que responder as perguntas, mas tem o direito de achar que algumas delas podem incriminá-lo e aí não dar respostas. Então, por exemplo, se ele for questionado sobre o caso de Manaus, ele pode ficar calado. Se ele for questionado sobre vacinas, talvez ele tenha a obrigação de responder. Então, agora, Megali, a gente raciocinando, quer dizer, eu imaginando já as cenas, o silêncio é péssimo também do general Eduardo Pazuello, né? Como você mesmo disse aí, no passado, as pessoas diziam que próprios governistas, o Onyx Lorenzoni, o Eduardo Bolsonaro, diziam que quem se cala é covarde, ou é bandido, ou é isso, ou é aquilo. Isso vai ser lembrado lá. Então, o ministro Eduardo Pazuello vai ficar numa situação horrível, né, diante das câmeras. Mas esse é o pedido. E para a gente completar aqui, Megali, tem uma outra polêmica, que é a questão da AGU ter feito esse pedido. Desculpa, só porque eu estou sendo filmada aqui, já estou tossindo. Não tem problema, Mônica. Vou até tomar um golinho d'água, peraí. Vai, toma um golinho d'água, enquanto isso eu falo. A Mônica está tomando um golinho d'água só para a gente não ficar em silêncio. Pronto. Aí, a AGU deu entrada nesse habeas corpus. Por que a AGU está defendendo um ex-ministro? Isso não acontece. A AGU defende atos de governo, de Estado, mas não um ex-ministro. Os ex-ministros, quando são processados de qualquer governo, eles têm que contratar um advogado próprio. Mas a AGU está defendendo, isso está sendo objeto de questionamento. O TCU está questionando muito isso, eu apurei que pode ter alguma ação aí, porque eu também quero ser defendida pela AGU, você não quer, Megali? Opa! Aí tem aquela questão. Eu prefiro não necessitar de defesa, né? Mas aí é de cada um, dos atos de cada um, né, Mônica?
Mas ele, aí tem aquela questão, mas ele é general, sendo general, ele é integrante do Estado brasileiro. Bom, então todos os generais vão ser defendidos pela AGU, né? Um general que está aqui em São Paulo, se ele fizer alguma coisa, a AGU vem defendê-lo. Então é uma questão muito polêmica e deve gerar questionamentos, inclusive, do Tribunal de Contas da União. Mas o silêncio, eu acho que de alguma forma pode ser, é provável que seja garantido a ele, Megali. Não estou aqui antecipando informação, não conversei com o ministro Ricardo Lewandowski, isso está na cabeça do ministro Ricardo Lewandowski, ele pode tomar qualquer tipo de decisão, mas pelo histórico e pelas reflexões que eu sei que ele já compartilhou com algumas pessoas, é possível que ele chegue aí ao meio termo, Megali. Vai na CPI, é obrigado a ir à CPI, não pode faltar, mas pode em alguns momentos não responder. Bom, se Pazuello é defendido pela AGU porque é um membro do governo ou porque é um membro das Forças Armadas, teremos de aceitar, então, por regra de 3, que os atos de Pazuello são os atos das Forças Armadas. Ele está representando ali o Exército e que está representando o governo. Isso pode se tornar mais enrolado ainda para o governo e para as Forças Armadas lá na frente. Agora, Mônica, é interessante isso. Quem é que decide? É o Aziz? É o Renan? Quem é que decide se Pazuello vai prestar depoimento como testemunha ou como acusado? Imagina uma situação hipotética aqui. Sheila Magalhães é acusada de ter cometido uma chacina, matou 25. Oxe, hoje tá aqui. Já basta. Adoro colocar a Sheila nos exemplos. Mas como a Sheila é política, além da investigação que tá transcorrendo lá no Ministério Público, etc., também abriram uma CPI, a CPI da Sheila. A Sheila, mesmo já sendo acusada pelo Ministério Público, já sendo ré eventualmente, pode prestar depoimento como testemunha, Mônica? Não, no caso, quer dizer, a CPI teve esse cuidado, não foi o Renan nem o Omar Aziz. Todos os senadores, quando votaram, os senadores da CPI, quando votaram os requerimentos, fizeram questão de frisar que todas as pessoas estão indo lá como testemunhas de fatos, para que se chegue, então, a pessoas responsáveis pela tragédia que está acontecendo. Você repara que eles têm todo esse cuidado de falar, nós não estamos investigando pessoas, nós estamos investigando fatos. Para que isso? Para que as pessoas sejam obrigadas a comparecer e tenham que falar a verdade. Esta foi o jeito que a CPI encontrou de fazer as pessoas irem e de fazer as pessoas falarem. Então todo mundo se considera investigado, ninguém vai falar nada, né, Megali? Você acha que foi confortável ontem para o executivo da Pfizer estar lá durante horas e horas sendo questionado o tempo inteiro, tendo que medir palavras, ele que tem a responsabilidade gigantesca de representar a Pfizer, que está vacinando milhões de pessoas, quer dizer, e daí todo mundo fala, sou investigado, não vou falar, não quero ir. Então eles tomaram esse cuidado, eles convocaram todos como testemunha. Então na CPI ele é testemunha, isso que os senadores estão alegando. Mas o ministro está levando em consideração o fato de que ele é uma única pessoa, não são dois Pazuellos, um do inquérito de Manaus e um da CPI. Então talvez permita a ele que fique em silêncio, porque ele tem essa condição de investigado na vida dele, né? Sobre os temas que serão, ou alguns temas que serão tratados na CPI. Agora as pessoas falam, é lógico que ele é investigado na CPI, mas os senadores o colocaram formalmente como testemunha de fatos. Muito bem. Eis aqui o que Eduardo Bolsonaro tinha a dizer em 2016, na ocasião da CPI da FUNAI, a respeito de quem apela ao STF para ficar calado durante a comissão. Tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. E eis o que Onyx tinha a dizer em 2016 a respeito da mesma atitude. Coloca na tela, por gentileza, e leia para mim. Você vai ter que ler para mim, Sheila, porque a minha tela fica bloqueada. Vamos lá, eu não enxergo daqui. Cerveró ouviu de mim que em CPI, quem se vale do direito de ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa isso. Pronto. Não há mais nada a dizer. Mônica Bergamo volta a qualquer momento com outras informações ou na segunda-feira. Caso seja o caso, bom fim de semana, Mônica. Um beijo. Obrigada, gente. Bom dia a todos.